Hoje, quando a gente olha para o nosso entorno, para os lugares onde nós vivemos, nós não conseguimos imaginar como era a nossa região quando tudo começou. Vocês já aprenderam nas aulas de história de vocês que durante muito tempo o nosso estado na verdade, se resumia à ocupação do litoral. Durante muito tempo. Essa semana, Florianópolis estará de aniversário. Muito, muito tempo, tá? Então, aqui pegando Florianópolis, pegando a região aqui do nosso litoral mesmo, mais próximo, até São Francisco do Sul. E assim foi. O resto do nosso estado, vejam, ele praticamente não tinha povoação, vamos dizer, de brancos, de não índios, de não nativos, os bugres. Nosso estado tinha, ainda tem, muitos índios. E em um determinado momento da história, o governo então resolveu que precisava ocupar também o interior do nosso estado. E como fazer essa ocupação? No litoral nós tínhamos quais eram os europeus que ocuparam o litoral? Como? Portugueses, isso. Os portugueses, açorianos, eles aqui. E a tradição deles não era tão ligada à agricultura. E também não à indústria. Então, eles basicamente realmente ficaram magiando o nosso estado no litoral. No início do século XIX, nós vamos ter, então, uma iniciativa que resolve trazer outro tipo de gente para ocupar o nosso estado, outros imigrantes. Imigrante é quando vem de um outro país. Migrante é quando a gente tem mudança dentro do próprio país. Então, nós vamos ter uma iniciativa para ocupar o sul do Brasil, principalmente, com imigrantes, outros que não só os portugueses. E aí nós vamos ter primeiro grupo vindo para o Rio Grande do Sul, isso em 1822, e depois começa aqui no nosso estado. Eles vão chegar em novembro de 1828 e vão se instalar em São Pedro de Alcântara. É uma cidade próxima a Florianópolis, que é a nossa capital. Então eles vêm, eles vão ficar um tempo lá se ajeitando, primeiro no nosso estado, depois em março de 1829, eles vão fundar oficialmente então a primeira colmeia, a primeira colônia de imigrantes alemães no nosso estado. Pensem em vocês. Aquilo tudo ainda era mato. Foi muito difícil para eles. Mas foram, e assim foram vindo pequenos grupos, e foram sendo fundadas outras pequenas colônias, sempre nesta região aqui, que era mais perto da capital, então mais fácil até para o governo estar junto. Além disso, havia o interesse de ocupar aquela região e conectar a nossa capital com nossa área mais de pecuária. Onde é que é o forte da nossa pecuária no estado aqui? Como? É o Planalto, isso, região mais alta, lá para o oeste, para aquela região. E isso acabava ligando até com São Paulo. Não faz muito tempo, Lages, por exemplo, pertencia ao estado de São Paulo. Então havia um interesse também comercial de criar caminhos seguros com habitações, ocupando com quem? Com imigrantes. Então houve um movimento nesse sentido de ocupação de possíveis caminhos, mas isso nunca chegou a ser uma coisa assim muito forte. Não vieram grandes quantidades, e muitos dos que vieram não se adaptaram por lá também, porque é uma região assim, não propícia para a agricultura, bastante morro, montanha, não é um lugar assim, onde dá para se desenvolver muito bem, ter grandes produções ou grandes plantações. Então, essa região que começa a ser desenvolvida por aqui,
ela não tem um desenvolvimento grande. Até hoje, se vocês forem olhar lá, não tem assim cidades muito grandes. E assim vai durante 20 anos, mais ou menos, até que, numa iniciativa de uma colônia privada, nós vamos ter a fundação daquela que hoje é a terceira maior cidade do nosso estado, o terceiro maior colégio eleitoral, onde tem mais eleitores, que está bem pertinho de nós. 1850. Eis que surge Blumenau. Por que a cidade tem esse nome? Porque quem fundou foi o Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. Mas ele comprou aquelas terras numa iniciativa privada. Pensa, ele comprou um monte, uma área bem grande de terras. Ele era dono disso. Pessoal, isso vai até lá em Rio do Campo, Salete. Não sei quem conhece, mas é bastante chão. Tá? Então ele vai comprar e vai organizar e vai administrar essa região. Blumenau. Quem já vivia em Blumenau naquele tempo? Estava totalmente desabitado? Não. Além dos nossos búlgares, os índios, nós tínhamos uma parte de pessoas que inicialmente tinham se instalado aqui, e como eu falei para vocês, não deu muito certo, vários deles, então eles vão subir no mapa, tá? Então alguns vão para Gaspar, Blumenau, Itajaí, muitos deles, tá? Então, aqueles imigrantes que tinham mais vontade de crescer ou que tiveram a oportunidade, deixaram São Pedro de Alcântara e subiram um pouquinho no mapa, de forma que alguns deles se instalaram então próximos a Blumenau, dentre eles um homem que se chamava Peter Wagner. Ele e a sua família. Peter Wagner. Ou em português, Pedro Wagner. Guardem esse nome que depois a gente vai voltar nele. Peter Wagner é conhecido na região de Blumenau até hoje como o pioneiro. Por quê? Porque ele fez parte do grupo de pioneiros alemães que se mudou inicialmente para São Pedro de Alcântara e depois vem subir e vai para a região próxima a Blumenau. E quando o doutor Blumenau chega pelo rio, ele vai receber acolhida na casa de Peter Wagner. Ele já era um colono forte. Já tinha grandes produções, moinho, daí eles produziam a cachaça, o açúcar escuro, o fubá, os alimentos, o melado, os alimentos básicos. Isso era a indústria daquele tempo, não é a indústria que nós temos hoje. Era a indústria de família, feita nas próprias casas, e essas rodas que se moviam, então, pela força da água. A comunicação e todo o desenho, vejam, até destaquei aqui, se dava pelo rio. Isso é muito próprio de várias regiões da Europa, mas na Alemanha especialmente, em que as pessoas elas fazem a sua locomoção pelo rio. Então, Blumenau também foi assim. O doutor Blumenau chegou, aportou em Florianópolis, de lá pegou os barcos e seguiu para Blumenau. Lá ele vai fundar uma colônia particular. E quando você é dono da terra, você tem mais liberdade do que quem não é dono da terra? Ou quem não é dono tem mais liberdade do que quem é dono? Quem é que manda? O dono. Ele era o dono, então ele tinha poder para mandar naquela região. De forma que ele organizou para trazer pessoas de diversas profissões. Diversas. Então, o que uma cidade precisa de profissional? Vai precisar alguém para preparar o cavalo, alguém para fazer sapato, alguém para costurar uma roupa, alguém que seja médico, alguém que seja comerciante. Então ele cuidou de fazer esta distribuição de pessoas que vinham nas diversas profissões. Então inicialmente a cidade começa a desenvolver no centro, para depois ir para o interior. E é uma iniciativa que dá certo. Blumenau rapidamente vai se desenvolver.
Vejam, 1850. Um ano depois de Blumenau vai surgir a nossa, não está destacada aqui, mas a nossa maior cidade do estado. Qual é a nossa maior cidade? Joinville. Então, Joinville vai surgir um ano depois que Blumenau. Num formato parecido, mas não colônia particular. Tá? Hoje é a nossa maior cidade, mas eles têm essa característica. E, falando em religião, que tipo de religião predominou em Blumenau? Quem já esteve por lá? Quem conhece? Vocês observaram as igrejas? Quando vocês forem para Blumenau, a partir de agora eu peço que vocês olhem também nas nossas cidades em torno, que tipo de igreja tem mais em Brusque ou tem mais em Blumenau? Em Blumenau são igrejas luteranas, porque o doutor Blumenau era luterano, a região de onde ele saiu na Alemanha era luterana, então naturalmente ele se sentia mais confortável de trazer pessoas que ele conhecia, da mesma região onde ele era. Então Blumenau vai ter principalmente colonizadores da religião luterana. Ok? Vai passando o tempo, Blumenau vai desenvolvendo e um pouquinho depois vai surgir, salve Brusque mortal, 1860. Então vejam, 10 anos depois só. Mas entre o surgimento de Brusque e Blumenau tem uma característica muito importante para quem estuda, principalmente quem gosta da área de gestão, como eu, de administração. Brusque vai surgir como uma colônia do governo. Não é bem diferente de Blumenau, que tinha um dono. Aqui era do governo. Então, quem vem começar Brusque é uma pessoa que foi contratada pelo governo, que vem acompanhado de um grupo de imigrantes que vai fundar a nossa querida cidade de Brusque. Como era o nome deste homem que veio acompanhado com um grupo de imigrantes alemães? Alguém lembra? Vamos lá, nós temos uma praça com esse nome, bem no centro da cidade. Barão de Schneeberg. Parabéns, é isso aí. Barão Maximilian von Schneeberg. Ele já era uma pessoa mais madura e ele veio então com um grupo acompanhando esse pessoal que vai começar a fundar a nossa cidade. Brusque não tinha nada? Era só mato, mato? O que vocês acham? Não, perfeito. Brusque já tinha várias pessoas que moravam aqui além dos búlgaros. Várias, tá? Entre eles, 3 pessoas que ajudaram a colonizar Blumenau. Blumenau não é longe, são 40 quilômetros, as pessoas se movimentavam de um lugar para o outro. E também tinha quem mais? Pedro Weber, né? Ele, então, que vai ter as suas propriedades ali perto do Clube Bandeirantes. Se vocês observarem, nós vamos ter algumas esculturas na Praça Vicente Sol. Esse cara já estava bem colocado aqui, tinha ranchos, moinhos e tudo mais, e ele então é que vai acolher o nosso primeiro grupo de mais de 50 pessoas que chegam na cidade. Tá? Então vejam, essa característica de como um lugar é criado pode mudar totalmente o futuro desse lugar, de onde vai se desenvolver. Tá? A política de colonização, de colocar as pessoas, não foi igual de uma cidade e de outra. Mas são 2 cidades que sempre tiveram uma relação muito próxima. Brusque, Blumenau e Itajaí também. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas em Itajaí nós tivemos uma colonização alemã bastante forte. Bastante, tá? Se vocês olharem os casarões que tem lá, são de pessoas que foram muito importantes na política. E claro, foram pessoas que foram fortes na economia. Essas 2 coisas caminham juntas. E Brusque, vejam só,
No primeiro grupo que recebeu, tanto tinha, de novo, religião. O professor está puxando esse gancho porque isso tem a ver com o desenvolvimento, com a cultura de um povo. Vocês estão estudando isso também. Então, nós vamos ter imigrantes luteranos, mas principalmente católicos. Tá? Aonde nós vamos ter a nossa primeira igreja em Brusque? A primeira igreja, que não era uma igreja no formato que nós conhecemos hoje, foi no Bateias. Uma pequena capela luterana. Não tinha pastor aqui, vinha o pastor de Blumenau fazer os batizados, os casamentos, o que precisava fazer. E a primeira católica, quando foi? Como? Nem a Zambuja, nem a Matriz. Vocês não imaginam onde foi a primeira. Lá no bairro Aimoré, da Guabiruba. Sério? Por que foi lá? Por que será que foi lá? Vejam, essa galera chegou, tinha moradores aqui, mas eles foram sendo assentados, né? Foram recebendo o seu lote de terra e foram se instalando. Então, Brusque vai começar a partir da região próxima à Ponte Estaiada, aquele comecinho que nós temos no nosso centro histórico, pegando a Cônsul Carlos Renault, mas também, vejam, a Cônsul Carlos Renault, ela seguia até encontrar Guabiruba via Rua São Pedro. É uma rua só aqui no Rio. Se vocês olharem, hoje em dia, a gente, pelo fluxo dos carros, a gente muda. Mas essa era uma das vias principais, e a outra, então, é via Guarani. Antigamente se chamava ali a Estrada das Carreiras. Que surgiu depois, Não, elas não vêm junto. Elas vêm, a gente vai ter uma bifurcação, né? Uma funda, assim. Um Y. Então elas vão surgir juntas. E essas terras, elas vão sendo ocupadas tanto de um lado quanto do outro. E o primeiro grupo chegou em que dia? 4 de agosto de 1860. É a data de fundação de Brusque. Segundo grupo, 19 de agosto de 1860. Esse segundo grupo, ele já vai sendo maciçamente encaminhado a sentido Guabiruba. Tá? Então, eles vão sendo encaminhados, a cidade vai crescer nesse sentido. Mais tarde, só que vai pegar outras áreas. Então, nós vamos ter sentido Bateias, então vamos pensar sentido Gaspar, e as outras duas vão sentido Guabiruba. Então, a primeira igreja católica que nós vamos ter na cidade vai acontecer 20 quilômetros daqui onde nós estamos, mais ou menos. Mas por quê? Porque aqueles colonos que se assentaram lá, eles eram muito religiosos, muito fervorosos. Para eles sempre foi muito importante ter uma capela, um espaço de oração. Era ali que era feita a educação das crianças. Não tinha escola ainda. Não tinha aqui, não tinha, né? Então, imagine, esse povo que chega de uma região que já é desenvolvida, primeira coisa, a igreja. Segunda, escola. E normalmente isso vem junto. Às vezes, o próprio espaço onde ocorriam as celebrações, batizados, também era onde se fazia o ensino. 1860. Vamos um pouquinho no tempo. 1860, alemães. Beleza. Depois nós vamos ter um outro grupo importante que chega e que concede a Brusque uma outra titulação. Quem será? Antes dos italianos, nós vamos ter os poloneses. Tá? 1869. Eles não eram um grupo muito grande. E a maioria deles não ficou muito tempo. A maioria deles transmigrou depois para o Paraná, região de Curitiba e em torno. Ok, mais um pouquinho. A cidade continuava com predomínio alemão, com força na agricultura ainda, já tinha o comércio, a indústria rudimentar, já tinha aqui fábrica de cerveja, queijo, banha, essas coisas básicas. E aí, passa o tempo mais um pouquinho, vem quem? Italianos. Perfeito.
Vejam só. Os italianos começam a chegar num outro movimento forte do governo brasileiro, de ocupação de terras, e Brusque, até 1874, tinha pouquinho mais, mas só um pouquinho mais do que 2.000 habitantes. Vejam, 14 anos de fundação, mais ou menos 14.000 habitantes. E aí, chegam os italianos. Por favor, ergam a mão quem é aqui descendente de italiano. Agora olhem para o seu entorno, por favor. Vejam quantos no auditório. É isso aí, gente. Isso é a cara da nossa colonização. Isso é a cara da nossa colonização. Vejam, tínhamos 2.100, um pouquinho mais de habitantes, 1874. Vocês fazem ideia de quantos italianos chegaram para essa cidade? 10.000. Olha, não foi 10, mas foi 6. 6.000 imigrantes italianos. Pensa, uma cidade de 2.000 passa a ter 8.000 em menos de 2 anos. Vocês conseguem imaginar o caos que foi, né? Porque a cidade não tinha estrutura para isso. Muitos ficaram bastante tempo no barracão dos imigrantes. Nós tínhamos o primeiro barracão ali, onde é o Clube de Caça-Tiro Araújo Brusque, ali já na época, e um outro já no sentido de Dom Joaquim, aquele lado. Era basicamente isso. Olha, foi um caos. E assim o governo, quando vieram os italianos, eles davam dinheiro para essas pessoas. Dinheiro para que eles pudessem começar a vida. E esse dinheiro era gerenciado pelo administrador da cidade. Então, Blumenau era o doutor Blumenau, e aqui nós tínhamos o administrador da época, que já não era mais o barão Fontenegro. Quando as pessoas chegavam em Itajaí, eles tinham que dizer para onde eles queriam ir. Ou Blumenau, que então já crescia no sentido do Alto Vale, já não era só a cidade, Blumenau já pegava Rodeio, Nova Trento, em volta das cidades, ou para Brusque. A maioria, mas a maioria, assim, estourado, veio para cá. Aí havia também ali, de novo, pegando o gancho da administração do negócio, né? O doutor Blumenau, ele não soltava o dinheiro todo de uma vez. Como a colônia ele administrava, ele dizia, tenho 10.000 para te dar, mas eu vou te dar 1.000 agora, para tu começares a te instalar. A hora que tu abrires o teu terreno, eu te dou mais 1.000 para tu comprares as sementes. A hora que tu tiveres a tua casa, eu te dou mais 1.000. E assim ele ia soltando o dinheiro, não de uma vez só, mas sim à medida que o empreendimento, que o pequeno negócio daquela pessoa que era na agricultura, normalmente ia se desenvolvendo. Para cá não. Os que vinham para Brusque recebiam dinheiro todos de uma vez. Alguns, muitos, eu imagino, conseguiram cuidar bem desse dinheiro, mas há relatos na história também de que vários deles gastavam quase todo o dinheiro ainda em Itajaí, ou aqui no centro da cidade. Isso é o que está na história, né? E claro que isso aí deu um problema, porque até você conseguir produzir e colher para se alimentar vai um bom tempo, não é de um dia para o outro. Então, causou um segundo problema associado ao primeiro, que foi excesso de pessoas, o segundo foi de economia propriamente dita, tá? Esses italianos foram para onde? Brusque, onde eles se instalaram, principalmente? Região da Zambuja. Ali era um bairro, vamos pensar assim, bastante de italianos. Depois eles foram colocados. Nova Trento recebeu muito. Vejam, Nova Trento também nasce a partir do desmembramento de Brusque, anos mais tarde. Igual a cidade que até hoje é bem italiana aqui no entorno, além de Nova Trento. Botuverá. Perfeito. Botuverá também vai ser desmembrado, então, de Brusque muito mais tarde. Guabiruba também tem um bairro que até hoje é predominantemente italiano. No Lajeado Alto, Lajeado Baixo
e Lajeado Alto, tá? Então, era isso em todas as áreas da colonização, sempre que possível as pessoas ficavam próximas umas das outras. Pessoas que já se conheciam. É como se vocês viajassem juntos e quisessem se instalar com seus amigos, com seus conhecidos. Isso é bom enquanto sociedade, um ajuda o outro, se protege. E então nós estamos já nos aproximando do momento em que nós vamos ter a grande virada para a nossa cidade. Vejam, 1860, colonização de Brusque, chegada dos alemães. 1869, a chegada dos poloneses, a maioria não ficou. 1875, contrato Caetano Pinto, e chegam os italianos em grande quantidade italianos, principalmente da agricultura, tá? A cidade vai se desenvolver a partir da agricultura e na região central nós vamos ter também o comércio. O comércio tinha como característica principal a troca, o chamado escambo. Então você produz na tua terra mais do que você precisa, você tem um excedente, e esse excedente tu vais para a cidade, vai para as vendas e troca o teu excedente por outros itens que você não produz, como querosene, ferramentas de trabalho, armas, sal, tecido. Armas, sim. As pessoas tinham armas, precisavam até ter para se defender. Não é como hoje, olhando, né? Às vezes era uma questão de você ou eu, né? Um dos dois vai e outro fica. Então a cidade vai se desenvolvendo a partir dali. Nós temos então um momento importante na nossa cidade. O ano de 1882. Eis que uma pessoa que hoje talvez seja, até hoje, a pessoa mais importante em termos de política, indústria, social também. Eis que um alemãozinho chamado Karl Christian Renault decide deixar sua terra em Leva, na Alemanha, e tentar um mundo novo, aqui no mundo novo. E ele se prepara então para emigrar. Ele era jovem, ele tinha 20 anos. Mas ele tinha estudado, como vocês estão estudando agora. Depois de terminar os estudos, ainda trabalhou um tempo no banco. Ele não foi aceito no serviço militar, e lá na Alemanha isso era muito importante, poder servir o exército. Ele tinha um problema de audição. Vocês devem ter visto alguma foto dele já com uma trombeta, assim. Não tinha aparelho auditivo como hoje, então eles usavam o que existia na época. Então, quando ele se tornou adulto, ele precisou usar esse equipamento para ajudar ele a ouvir melhor. Em 1882, ele deixa a sua cidade e vem para o Brasil. Inicialmente, ele chega no Rio de Janeiro, que é onde a maioria dos navios aportava, Rio de Janeiro ou São Paulo, e de lá, normalmente, se pegava um outro navio menor que fazia a chegada até no nosso estado. Havia uma empresa chamada, foi muito conhecida na área da navegação, chamada Carl Hebke, mas houveram outras também. Tá? Então ele vem, aporta. Onde é que os nossos colonizadores, os nossos imigrantes chegavam em Santa Catarina? Em quais portos? Itajaí, mas não só, tá, gente? Bastante pessoas desceram em São Francisco e Florianópolis. Então, quando vinha aqui para nós, Brusque ou Blumenau, essa região, então descia em Itajaí. Não era o porto como é hoje, tá? Não existia isso, não havia porto, na verdade. Grandes navios não conseguiam chegar. Então, eles aportavam no chamado Ancoradouro das Cabeçudas, que é ali na região da Praia de Cabeçudas. Lá eles tinham que passar por um outro barco menor. Com esse barco menor, eles vinham à terra, na Barra do Itajaí, descansavam no barracão dos imigrantes, para depois pegar um outro barco para vir para cá ou para Blumenau. Isso normalmente levava mais de um dia de viagem só de Itajaí para chegar no seu destino.
Carlos Renault vai para Blumenau inicialmente. Lá ele já vai conseguir trabalho numa casa de comércio. Ele era chamado caixeiro, que à época trabalhava não só no caixa, mas também em tudo que fosse preciso. E lá, muito rapidamente, ele vai conhecer pessoas muito importantes da política de Blumenau e do nosso estado. Eram normalmente comerciantes. Vamos lembrar, naquele tempo, final do século XIX, a nossa indústria não existia ainda. Só pequenas transformações do milho, transformando em fubá e assim sucessivamente. Lá ele vai conhecer pessoas importantes e vai conhecer a sua primeira esposa. Vocês estiveram na casa dele, vocês viram foto dela lá. Primeira esposa do cônsul. Selma Wagner. Lembra que eu falei lá no comecinho do pioneiro Peter Wagner? Então, Selma era a filha mais velha do segundo casamento dele, ou seja, pelo casamento ele vai se inserir entre as famílias mais bem sucedidas daquela época. E logo ele casa e já, pouquinho depois, já vem morar aqui para Brusque. E em Brusque, o que ele vai fazer da vida? Nada não. Olha, se trabalhava era muito. Um comércio. Tá? Ele vai ter uma venda, onde você compra o excedente do produtor e vende para ele outras coisas. Mas vejam só, eu mencionei para vocês que o comércio funcionava como? Troca, isso mesmo, o escambo. Carlos Renault já tinha experiência em banco, ele trabalhou, fez 3 anos de estágio em um banco lá e trabalhou como funcionário, e ele era filho também de comerciantes. Os pais dele, na verdade, eles tinham uma hospedaria. Então ele já conhecia a questão do dinheiro, de transacionar com dinheiro. E ele vai aqui na nossa cidade implantar então o dinheiro. As pessoas começam a poder ir no seu comércio e não só trocar por outros produtos, mas também receber em dinheiro. E o que significa você poder receber em dinheiro e não só em outros produtos? Na vida da gente, imagine você produz mais do que precisa, você precisa de outras coisas, você vai para adquirir essas outras coisas. Pensa se você só pudesse fazer trocas. Quando você consegue lidar com o dinheiro, ter o dinheiro em espécie, você tem junto liberdade de escolha. Porque tu não precisas mais adquirir só naquele comércio onde a pessoa aceita o teu excedente. Tu podes vender para um, pegar o teu dinheiro e na outra casa de comércio comprar onde for mais barato, onde tiver o produto que você tem. Então veja, nós vamos ter a partir dessa iniciativa dele um primeiro ponto de desenvolvimento econômico da cidade. E isso era para todos. Isso é libertador, você poder administrar o teu próprio dinheiro. Isso começa em 1884. Mais um pouquinho de tempo, tá? Ele vai indo bem, vai conseguindo indo bem. Tem outros comerciantes também, não é só ele, tá? 1889, 1890, nós vamos ter um segundo movimento com chegada de poloneses aqui. São os chamados tecelões de Lodz. Vocês devem ter ouvido alguma coisa já. Os tecelões de Lodz, eles eram mestres na arte de tecer, eles sabiam produzir, eles eram da indústria, eles viviam na cidade. Foram chegando aqui, eles foram instalados nas colônias. E bem longe, tá, gente? Porque assim, chegaram os alemães, no começo, vão ocupar um território. Depois chegam os outros poloneses e vão ocupar uma segunda faixa do território. Aí vem os italianos, vão ocupar mais uma faixa. Então é fácil de imaginar que eles estavam sendo colocados cada vez mais longe, porque não tinha mais terra próxima.
Então, esses poloneses tecelões de lotes foram instalados, vários deles sentido Botuverá, Ribeirão do Ouro, tá? Vários deles foram lá, não sei se a maioria conhece, mas é bem acidentada, terra bem ruim para a produção. E outros tantos foram colocados num lugar que hoje chama Esterantal. Também pertence ao bairro Aimoré, na Guabiruba. Essas pessoas não se adaptaram ali, porque não sabiam nem plantar ali. Elas eram da cidade. Como botar a maioria de nós aqui para trabalhar na roça, acho que a gente vai sofrer um pouquinho, né? Então, foi difícil para eles. O que eles fizeram, então? Eles vieram para a cidade e começaram a conversar com os empresários aqui, com os donos do comércio, para ver se alguém resolvia acreditar na ideia deles e investir numa indústria. Conversaram com alguns, inclusive com o João Bauer, que na época era um grande empreendedor. Mas quem de fato vai botar fé, vai acreditar nessa proposta e vai pensar que isso pode dar um resultado bom, que pode ser bom para todo mundo, quem é? Isso, Carlos Renault. Tá? Ele é que vai fazer esse investimento. Naquele momento ele já estava bem melhor encaminhado, ele estava ativamente envolvido na política, vejam, ele participou do movimento que nós vamos ter a proclamação da República. Ele foi o primeiro prefeito de Brusque no tempo depois da proclamação da República. Ele foi deputado, participou da Assembleia Constituinte do Estado de Santa Catarina, naquela primeira que assinou a primeira Constituição, que é a lei maior de um Estado, do nosso Estado, de Santa Catarina. Então, ele era uma pessoa muito já importante, politicamente, economicamente e também na sociedade. Ele era uma pessoa que se envolvia bastante também com as questões ligadas à educação e à igreja. 1892. 11 de março, fez agora aniversário, 130 anos. Ele gostava de fundar os negócios no dia do aniversário dele. Então, a gente vai ter vários empreendimentos, inclusive a inauguração do Hospital Zambuja. Né? Então, nós vamos ter vários empreendimentos acontecendo no dia do aniversário dele, 11 de março. Mas vejam, 1892 começam a mover os primeiros teares. Não está no nosso hino? Então, isso vai mudar muito. Mas ele era bem jovem, 30 anos, né? Envolvido na política, o país vivia um momento bastante importante politicamente. Vejam, finalmente, república. Muda total o jeito de governar. Mas nem todos concordavam com isso. Muitos queriam que continuasse sendo uma monarquia. E nós vamos ter um movimento, que vocês já devem ter estudado, mas estão estudados, vocês vão pesquisar depois, que é a chamada Revolução Federalista. E nessa Revolução Federalista, ele se envolve, ele era o líder aqui local dos republicanos, ele se envolve e ele é... Qual é uma das características da Revolução Federalista? Como é que as pessoas morriam? Os que participavam da Revolução? Normalmente degolados. Morreram cerca de 10 mil pessoas. A população estava longe do que é hoje. E ele foi a única pessoa aqui do nosso lugar que foi condenada à morte na Revolução Federalista. E ele foi levado para Blumenau. Conta a lenda que eles não queriam nem esperar ele chegar em Blumenau, porque queriam ter matado ele antes, a caminho de Blumenau ainda, mas no fim, chegou lá vivo e ele conseguiu ser absolvido da morte por um adversário político dele, que esteve com ele na Assembleia Constituinte. Esse cara agiu politicamente e livrou ele da morte. E essa mesma pessoa que livrou ele da morte depois foi morto, fuzilado, na ilha de Inhatomiri, em Florianópolis, onde muitos morreram nesta revolução.
É forte o negócio, né? Tem que ter coragem bastante. Mas, enfim, depois desses acontecimentos, ele fica mais em Brusque e a indústria se foca mais nos negócios mesmo. Então, o negócio começa a crescer. Muito difícil, vejam, não tinha energia elétrica. Como é que as máquinas eram movimentadas? Como é que gerava energia? Como? Calor. Não era calor no caso ali. Vamos pensar o que tem. Tem calor também, tá? Mas no caso das máquinas dele ainda não era. O que tem bastante na nossa região? Água. Água. Então, assim como era feito lá melado, açúcar com as rodas da água, também havia produção de energia a partir desse movimento gerado pela água. Mas nada parecido com o que a gente tem hoje, não era? É uma força motriz, né? Então a máquina vai gerando, com a roda d'água, vai gerando uma espécie de uma energia. Durante esse tempo, a cidade então começa a se desenvolver e começa a se desenvolver forte. Vejam, quando é que aconteceu a Revolução Industrial na Alemanha? Não precisa dar a data certinha. Isso, perfeito, 1880 mais ou menos. A Alemanha foi um dos últimos estados europeus a viver a Revolução Industrial. E aqui, vejam, é uma cidade recém-criada, né? Olha a idade da Europa, da Alemanha, e olha a nossa idade. Nós éramos assim, filhotinhos, um pouquinho mais de idade do que vocês têm agora. E Brusque começa a ter a sua indústria. E uma indústria que mudou tudo. Por quê? Até lá a gente vivia a nossa economia basicamente a partir da produção rural, que alimentava o comércio e ia. Ali não. A gente começa a ter a grande virada. Eu gosto de dizer que essa é a virada da nossa região. E quando a professora fala a virada, isso não foi só Brusque, tá? Nós temos que lembrar que Vidal Ramos, Presidente Nereu, Botuverá, Nova Tem, Guabiruba, um pedaço de Gaspar, isso tudo foi desmembrado aqui do território de Brusque. Hoje Brusque é uma cidade pequena, em termos de território, não tem muita terra no nosso município. Então isso tudo vai caminhar junto. E essa industrialização vai acontecer não só aqui na sede, vai acontecer também em outros lugares. E principalmente vai empregar essas outras pessoas. Então nós vamos ter a indústria Renault, principalmente na produção de tecidos no começo. Depois vem o que é criado em Brusque, que nós somos também o berço em Santa Catarina. Afiação, 1900. Então, Renault resolve que precisa crescer e para poder crescer precisa de uma certa autonomia e essa autonomia pressupõe poder tecer, fiar o fio, preparar o fio para poder tecer. Então ele vai e isso nos concede o título que nós temos até hoje, que nunca ninguém vai tirar, porque só tem quem foi o primeiro, que é o berço da fiação catarinense. É um marco. Olha a visão dessa criatura. Naquele momento não estava assim com falta, mas ele conseguiu enxergar da dependência econômica do fio. É que nem hoje a gente pode pensar no petróleo. Por que a gasolina está o preço que está? Porque a gente precisa. E precisa que venha de um outro lugar. É a lei da oferta e da procura. Em tempos de guerra, gente, as coisas mudam total. Tá? Então ele teve esse olhar. E nós vamos ter, então, o crescimento da indústria junto ao crescimento do comércio, das pessoas, da cidade, da educação. E aí vai surgir, por volta daquele tempo, mais uma indústria que foi muito importante para nós. Vamos lembrar que tivemos 3 que foram as nossas principais. Primeira, a Renault, a segunda, alguém falou aqui já. Qual foi a segunda? Bittner. A segunda foi a Bittner. A Bittner ela trabalhava mais com tecidos finos, ela fazia cortinas, ela vendia cortinas assim para
palácios do governo, ela trabalhava com um produto mais fino inicialmente. Depois, com o tempo, ela entrou em outras linhas de produção, mas começou com rendas, bordados, produção de sombrinhas, uma linha assim mais fina. E depois nós vamos ter a terceira, que vai ser Schlesser. Parabéns. Então, Renault, Bittner, Schlesser. São 3 empresas que a maioria dos que nasceram e se criaram por aqui, alguém da família trabalhou. Porque até uns 10 anos atrás, muitas pessoas trabalhavam numa dessas 3 empresas. São empresas que as 3 tiveram uma vida muito longa, de mais de 100 anos. Cada uma delas, logo gerações passaram por elas, né? Então nós vamos ter. Ok, em 1911 nasce então a Schlesser, que foi fundada por um ex-empregado do Renault, e ele inclusive ajuda financeiramente para financiar a criação dessa indústria. E em 1914, o que acontece? O que nós vamos ter de primeiro entre 1914 e 1918? Isso. Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, vai faltar tecido na Europa. E o Carlos Renault, que tinha pegado bastante dinheiro emprestado para montar a sua fiação, ele não tinha dinheiro para isso. Ele pegou dinheiro emprestado de alemães. Ele ia pagando. Vejam, 1900 vai nascer a nossa fiação. Quantos anos depois nós vamos ter a guerra, né? 14, 15, 16, 17, 18 anos. Mas foi tão bom das nossas indústrias, que ele conseguiu pagar todas as dívidas. Guerra sempre assim, um para uns, uns para os outros. Eles conseguiam, então, exportar naquele momento, eram eles, né? Porque falei para vocês que a Bittner era outra linha, e a Schlesser mesmo tinha surgido, então ele vai e consegue. Então, a indústria, a partir da Primeira Guerra, ela vai alavancar. Ela entra num outro patamar de autonomia, de produção. Depois disso, eles conseguem adquirir muitas outras máquinas, expandem os negócios, também vão para outras cidades de produção. Vejam, era um tempo difícil. A energia começou para nós aqui em 1913, então mesmo que estava iniciando a produção de energia, era muito manual ainda. Era um tempo em que nem sempre tinha demanda suficiente para os produtos, às vezes a empresa não funcionava, que não tinha ninguém para vender o produto, né? Mas a criação da fiação no ano de 1900 fez toda a diferença para esta indústria quando nós vamos ter a Primeira Guerra, porque ele não depende de outros. Isso deu autonomia para o negócio e junto, então, o negócio cresce bastante, a empresa é transformada em sociedade anônima e, claro, que quando você tem um grande empreendimento numa cidade, vem junto o quê? Trabalho, emprego e renda. Então, a região toda começa a se desenvolver mais. Eu agora vou linkar um pouquinho com a história dele, vocês estiveram na casa, então algumas coisas que a professora vai falar agora acho que já ficam mais concretas para vocês, tá? Termina a Primeira Guerra Mundial, ele já está viúvo, ele teve filhos só com a primeira esposa, Selma, teve 11 filhos. Ele está viúvo e ele já se casou com outra mulher. E essa mulher adoece. E uma vez terminada a Primeira Guerra, eles conseguem autorização para sair do Brasil. Não tinha essa coisa assim, nem de andar de uma cidade para outra, tá? Em tempos de guerra, tinha que ter autorização, salvo-conduto, para conseguir ir de Brusque para Itajaí, por exemplo. Tinha que ir lá no delegado pedir autorização. Não podia ser. Guerra, gente, não faz ideia do caos que é uma região que está, de alguma forma, envolvida. Então, eles não podiam sair, nem sequer para tratar da saúde. Aí terminou, então, a Primeira Guerra, ele consegue autorização para ele e para a esposa, e eles conseguem ir para a Europa e vão para a Holanda. Antes dele ir, ele tinha aberto o capital da empresa, tinha transformado, então,
numa sociedade anônima, filhos e genros já estavam conseguindo tocar os negócios. Ele vai, em maio de 1919, para a Holanda, mas não resolveu mais, a esposa não conseguiu mais tratar e ela morreu em 31 de dezembro daquele mesmo ano. Em agosto do ano seguinte, ainda na Holanda, ele se casa pela terceira vez com a governanta da sua casa, ela que ajudou também a cuidar da esposa que faleceu, e vive um pouco de tempo ainda na Holanda. Em 1922, começo de 1922, eles vão mudar para perto do lugar onde ele nasceu. Então, eles vão se mudar para Baden-Baden, Alemanha. E naquele mesmo ano, então, o governo brasileiro nomeia Carlos Renault como cônsul honorário do Brasil em Baden-Baden. E surge assim o cônsul, que nós hoje todos conhecemos. Ele sempre, atualmente, é referenciado como cônsul Carlos Renault, né? Hoje nós temos nome de escola, de estádios, de clube de futebol, de ruas, de avenidas, enfim. Fala, Gregor. 1922 ele é nomeado cônsul honorário do Brasil em Baden-Baden. 7 de junho. Né? 7 de junho. E a partir dali, vejam, a guerra, quando um país, uma região vive guerra, isso demora para se refazer, tá? Não é só olhar o que está acontecendo agora. Quanto tempo a Ucrânia vai levar para conseguir reedificar o seu patrimônio? Muito tempo. E quando isso acontece, a moeda perde valor também. Então, naquele momento, o dinheiro brasileiro valia bastante lá na Europa, porque eles estavam acabados. Né? Naquele momento, eles estavam acabados. Aí ele vai, então, como cônsul honorário do Brasil em Baden-Baden. Vejam só, ele não era um cargo de concurso, ele era nomeado, um cargo de confiança, mas também não ganhava pagamento pelo serviço dele. E lá ele fazia um trabalho, então, de tentar trazer imigrantes da Alemanha para o nosso estado, principalmente para o nosso estado. Ele tinha os projetos de colonizar essa região que nós temos aqui de Itajaí, Tijucas. Até hoje ele tem bastante campos, né? Havia uma iniciativa de colonização naquelas áreas. Mas os alemães estavam bastante descapitalizados e não muito encorajados a partir para um mundo desconhecido naquele momento. Então, não houve assim um movimento grande de pessoas indo lá para cá nessa época, depois da Primeira Guerra, mas nós vamos ter uma cidade que é fundada em Santa Catarina, na década de 30, e que ele ajudou. Essa cidade é longe daqui, mas é em Santa Catarina. Uma cidade que foi fundada e até hoje é ocupada predominantemente por austríacos. 13 tilhas. 13 tilhas, então há publicações de jornal, há fotos, então, do cônsul, junto com o Thaler, que era o ministro da Agricultura na época, que buscava um lugar apropriado para instalar essas famílias. Então, ele vai participar. Essa é uma história que a gente tem assim de concreto, né? Mas ele tinha um projeto muito legal, que era de fazer uma ferrovia ligando a região de Vidal Ramos a Itajaí. Vejam, não sei se vocês já passaram por dentro, mas Vidal Ramos, ali é bem pertinho da 280, né? 282, que é uma rodovia importante, que escoa materiais então, de lajes, produtos de toda a nossa região serrana, parte do Planalto, para o litoral. Sabe como é que a Votorantim funciona? Tem a Votorantim aqui perto, não tem? Essas terras eram todas dele. Tá? Eles tinham intenção de exploração daquela terra. Eles sabiam da importância dos minérios que existem ali para o desenvolvimento. Mas você não pensa, volta 100 anos, como é que você ia escoar calcário de carroça?
Era a única possibilidade. Então, esses empreendimentos na época dele não deram certo por uma questão de logística. Ele chegou a fazer um contrato com o governo para fazer uma ferrovia, mas isso acabou que não aconteceu. Tá? Então, ele vai ficar lá na Europa. Em 1932, ele decide que quer voltar para perto dos filhos, para perto das suas indústrias, então voltar para Brusque, e contrata lá na Alemanha um arquiteto que havia projetado a casa onde ele viveu lá. Essa casa ainda existe, eu estive lá em 2018. Em 2018 eu estive lá, conhecendo esta casa onde ele vivia, em Baden-Baden. A casa está lá, linda, maravilhosa, tá? Ocupada, assim, para morar normal. E então ele contrata esse engenheiro para ele vir projetar a Vila Renault. E a Vila Renault, então, arquitetonicamente, principalmente em termos de distribuição de espaço, modelo, ela é muito semelhante a essa que ele vivia em Baden-Baden. Então, contrata esse engenheiro, por um contrato inicial de 4 anos, ele vem para o Brasil e vai projetar a casa que vocês conhecem, pessoal. A Vila Renault, até hoje, em termos de arquitetura e engenharia de projeto, ela ainda é inovadora. Tá? Ela ainda é inovadora. Tem coisas que a gente estuda, tá? Que a gente leva os alunos lá de engenharia, arquitetura, vem gente de fora conhecer a arquitetura daquela casa. Pelos seus elementos, sabe? Não só pelo que a gente vê, assim, mas em termos de projeto, ela tem muitos elementos que interessam para a pesquisa, para o aprendizado, para a educação. Então, é bem comum as pessoas pedirem para a nossa instituição, que nós cuidamos do agendamento e acompanhamento das visitas, é bem comum pessoas que vêm, profissionais ou estudantes que querem conhecer o projeto arquitetônico da casa em loco. Tá? Então, essa vila que a gente tem lá, Vila Renault, inicialmente ela foi chamada Vila Gucci, porque era costume as pessoas darem o nome da casa, o nome da mulher. Então, a terceira esposa dele, que está sepultada lá, vocês viram o mausoléu? Então, o apelido dela era Gucci. Tá? Então, chamava-se inicialmente Vila Gucci, e depois que a Bia Renault faleceu, nós chamamos de Vila Renault. Tá? Eles vêm e vão morar ali, em 1935. Tá? Ela morre em junho de 1939. E naquele ano, o que acontece em termos mundiais? 1939? Isso, Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ele já está no Brasil, é uma pessoa que continuava muito importante politicamente, economicamente, socialmente, uma pessoa que fez muito e nunca se desligou da política e do poder, sempre esteve junto. Então, depois ele viveu sozinho ali e vai falecer naquela casa, sentado naquela poltrona que está na sala que vocês viram, no dia 28 de janeiro de 1945, um pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Depois que termina a Segunda Guerra, é novamente um tempo de grande crescimento econômico nas nossas indústrias. De novo, aquilo que eu falei antes, ruim para uns, bons para os outros, né? Então, a nossa indústria têxtil, ela sempre se desenvolveu bem, sempre foi bastante oportuna às guerras. Porque gerou uma necessidade que a gente conseguia atender aqui. E as indústrias foram indo cada vez melhor. Nós temos outras. Hoje, se vocês olharem quanta indústria ligada direta e indiretamente ao têxtil nós temos. Gente, é muito, tá? É muito. É uma cidade que só não trabalha se a pessoa não quiser pegar qualquer trabalho. Mas nós temos muita vaga de emprego, muita, em todas as cidades da nossa região e do nosso estado. Muita. E a partir da indústria têxtil vai nascer o nosso segundo pilar da economia local. Qual é? O que a ZM produz? O que a ZM produz?
A Zen é padaria comida, mas tem a outra que é metal mecânica, né? Então nós vamos ter surgindo, a partir da indústria têxtil, que precisava de peças também, para a manutenção das suas máquinas todas, a indústria metal mecânica, que com o passar do tempo vai derivando, vai produzindo peças para cá. Nós temos a Irmãos Fischer, que é uma empresa muito importante também na área já de mais para casa, né? Mas então vejam, a semente da nossa economia, o pé forte, vai nascer a partir da indústria têxtil. Vai nascer a partir, então, daquela primeira fábrica de tecidos que o Carlos Renault fundou em 11 de março de 1892, com a expertise dos tecelões de Lodz, que sabiam tecer. A partir disso, nós temos a mudança que temos, e olha a região em que nós vivemos, a riqueza que nós temos. E teve uma outra característica que eu acho bastante importante vocês linkarem, tá? É a questão da educação. Educação sempre foi considerado imprescindível para a nossa gente. Sempre. Quando não tinha ainda professor, lá no comecinho, sabe quem ensinava as crianças? Qualquer pessoa da comunidade que soubesse mais. Tá? Qualquer pessoa, tu sabes ler, sabes ler a Bíblia, normalmente foi o primeiro livro que as pessoas aprenderam a ler, tá? Então, tu sabes ler a Bíblia, sabes uma equação fundamental, tu vais ensinar. Não era que nem hoje as escolas, tá? Naquele primeiro momento. Às vezes se reuniam uma vez, 2 por semana, quando fosse possível, porque as pessoas também moravam longe, então às vezes no domingo iam na missa, depois ainda tinha um pouco de aula. Era um outro momento, mas assim, junto com o desenvolvimento, nós vamos ter a questão da religião, que em Brusque, então, qual é que predomina aqui? Vamos lá? A gente já viu quem veio primeiro? Os alemães, poloneses e italianos. A Alemanha é dividida entre luteranos e católicos, depende da região do país, são mais luteranos ou católicos. Os nossos alemães vieram da região católica. Os que foram para Blumenau vieram da região mais alta, luterana. Poloneses, até hoje, pessoal, cerca de 85% da população polonesa é católica. Italianos são católicos. Tá? Então, se vocês olharem a configuração da nossa cidade e das cidades próximas, vocês vão encontrar muita igreja católica. Então, só para vocês olharem a arquitetura, vocês já vão conseguir identificar um pouquinho do que predominou na colonização e no desenvolvimento daquela região. Por isso, Blumenau tem tanta igreja luterana, porque foram mais luteranos para lá, e por isso nós temos tantas igrejas católicas que foram muito mais católicos para cá do que luteranos, tá? Então, nós vamos ter o desenvolvimento da educação, sempre muito, persistência, assim mesmo, não tendo muito professor, persistência na educação, religião, sempre, e trabalho. E a partir disso nós vamos ter, então, o desenvolvimento da sociedade que tivemos e chegamos onde estamos. Uma cidade, uma região muito rica, muito próspera, com excelente qualidade de vida, segurança, isso tudo vem junto. São pilares, são elos que se cruzam e caminham juntos, como uma grande massa, certo? E hoje, passados já todos esses anos, né, nós continuamos, então, economicamente predominando a indústria têxtil, com as suas diversas cadeias produtivas, e a indústria metal-mecânica. Essas são as nossas forças econômicas. É claro que tem outras, tá, pessoal? Estou só falando assim, as que são mais relevantes para nós, e a educação. A educação em todos os níveis, precisa estudar e cada vez mais, porque o desenvolvimento vem pela educação. Não adianta só, pensa que só tem indústria de gente que não consegue ler um texto, não consegue fazer uma conta, não consegue administrar um negócio, precisa ter gente que sabe fazer. E isso vem com a educação, certo?